Boa tarde a todas e todos. Agora daremos início ao 51º painel do 2º Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana. Eu sou Milcha Bordoni e serei a mediadora deste painel, cujo tema é empreendedorismo feminino, o protagonismo da mulher na advocacia. Nosso painel terá a duração impreterível de 1 hora e é composto por 4 advogadas incríveis que dividirão seus conhecimentos conosco. Nossa primeira palestrante será a minha amiga Ludmila Guiar de Oliveira, que é advogada feminista, especialista em direito privado com ênfase em responsabilidade civil pela Uniana de Salvador, IESUS, e pelo SEJUS, Centro de Estudos Jurídicos, pós-graduanda em Direito Digital pela FAVENE do Espírito Santo, conselheira seccional da OAB Bahia e integrante da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher. Ludmila falará sobre a mulher na advocacia, o diferencial e os desafios inerentes à condição feminina. A palavra é toda sua, Ludmila. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de saudar as colegas de painel. Me sinto muito honrada em estar ladeada nessa mesa com Fernanda Barbosa, Lorena Caldas, Poliana Santana e Milcha Bordoni, pois tanto a palestrante, ou tanto a moderadora quanto as palestrantes são mulheres atuantes em suas respectivas áreas de atuação. E é para falar sobre esse protagonismo feminino, aliado ao enfoque empreendedor que trata o foco do nosso painel, né? Ainda que eu corra o risco de soar repetitiva, não posso me furtar de agradecer o convite de compor essa mesa, num evento único que é o 2º Congresso Online da Jovem Advocacia, primeiramente em nome da presidenta do CCJA, o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia Baiana, doutora Sara Barros, a quem muito me orgulha chamar também de amiga e parceira, pois essa mulher é multifuncional e, além de tudo que ela já fez, ela também poderia compor esse painel pelo título que ele encerra. Além dela, gostaria de agradecer a Hermes Hilarião, nosso tesoureiro, Fabrício Castro, presidente da OAB Bahia, além de toda a diretoria de nossa seccional e os representantes da OAB Nacional, em especial a Luiz Viana, nosso porto e farol na advocacia em todo o Brasil. E, claro, Daniela Borges, presidenta da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Bom, minha primeira descrição como advogada feminista define muito o modo com que exerço minha função. Ser advogada feminista me leva às casas em que atuo. Então, esse preceito se refere ao modo com que lido com as colegas no ambiente de trabalho, aos parceiros e até aos adversários em mesa de audiência. Tanto na atuação profissional quanto em nossa atuação voluntária dentro do sistema OAB, o fato de me entender feminista revela o quanto valorizo a presença de outras mulheres ocupando os espaços de poder. Me refiro ao sistema OAB por fazer parte do Conselho Seccional Baiano e da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB Bahia. E cada vez mais entendo a importância de ver mulher nesses espaços, que eram culturalmente destinados aos homens. Quando falo sobre ocupar espaços, estou dizendo que sim, precisamos ocupar os espaços de decisão para fazer valer os nossos direitos. Por mais que esses direitos sejam garantidos constitucionalmente, homens e mulheres ainda não têm as mesmas oportunidades e os seus direitos também não são totalmente garantidos, tanto profissionalmente quanto socialmente falando mesmo. Então, não adianta a Carta Magna determinar se não é realmente cumprido. Cabe a nós, advogadas, exercer e fazer valer esses direitos para dar os primeiros passos em busca da equidade. Bom, até o ano passado, e é muito importante frisar que a partir desse ano as eleições na OAB Nacional já encerrarão a paridade, ou seja, podemos dizer que pelo menos dentro do nosso sistema a equidade entre homens e mulheres de certa forma está sendo garantida, né? Precisa ser efetivada. Todos os locais, todos os sistemas, todos os poderes devem ter a atuação feminina. Então, quando a gente trata o diferencial, os desafios que as mulheres devem exercer e devem sofrer enquanto mulheres em suas funções, é claro que nós estamos atuando de forma genérica, porque toda mulher é única, todos os homens são únicos, mas
por mais que tenhamos nossas particularidades, o fato de exercermos funções que antes eram destinadas a homens encerra uma dificuldade natural em alcançar posições de destaque, que é a grande questão do protagonismo. É se destacar na sua função, é empreender e ter os seus direitos garantidos como empreendedora. Então, de modo que, para se sobressair, ainda hoje, as mulheres têm que apresentar características muito maiores, têm que se sobressair muito mais do que os homens. E isso é facilmente perceptível, por exemplo, quando se buscam promoções em seus ambientes de trabalho. Hoje em dia, recentemente, uma lei exigiu que, em época de pandemia, as mulheres não fossem obrigadas, né, a atuar presencialmente em seus locais de trabalho. Isso encerra as mulheres gestantes, isso encerra uma questão prioritária quando a gente fala de empreendedorismo feminino. Mulheres, naturalmente, têm a condição de gestar. E essa é a primeira dificuldade que mulheres encontram no local de trabalho. Tem uma frase que aprendemos muito cedo. Exige-se que as mulheres trabalhem como se não fossem mães. E exige-se que as mães sejam mães como se não trabalhassem. E como fazer isso sendo a sua única provedora? Porque empreendedorismo diz isso. Por mais que os direitos sejam garantidos na CLT, nos trabalhos em que se exercem funções garantidas pelo Código da Legislação Trabalhista, e sendo servidoras públicas, naturalmente, esses serviços vão garantir os direitos da mulher, que ainda devem ser mais expandidos para garantir alguma equidade em relação aos homens. Quando nós tratamos da questão do empreendedorismo feminino, isso fica muito mais vulnerabilizado. Como uma mulher que é sua única provedora, seja trabalhando de forma autônoma ou não, mas principalmente nesse trabalho como autônoma, ela vai poder furtar do seu trabalho para gerar uma vida. Essa é a grande discussão que temos hoje, porque a sociedade em geral ainda encontra desníveis muito grandes em relação aos homens. Culturalmente, os homens foram destinados a prover o lar e a mulher a cuidar. Hoje em dia sabemos que não é bem assim e se exige que a mulher trabalhe e cuide, ou seja, exercendo dupla e até tripla função, com as suas jornadas de trabalho e jornadas domésticas. Então, quantas mulheres hoje estão desistindo de sonhos de ser mãe para poder manter-se nos seus ambientes de trabalho, para poder manter suas carreiras, porque elas sabem que provavelmente não como se manter, se pararem o período de uma gestação, se pararem para cuidar de seus filhos. Isso vulnerabiliza porque coloca a mulher numa situação em que ela vai ter que optar por uma decisão de ter filhos, enquanto dos homens isso não é exigido. Quando a gente trata dos desafios de ser mulher, esse é o maior e mais principal. E é preciso dar uma importância muito grande para a mulher que quer gerar uma família. Ela quer ser mãe, mas ela precisa prover seu próprio sustento. Ainda se exige a família tradicional brasileira, que o homem trabalhe, a mulher cuide. Se bem que, hoje em dia, até os homens dizem que não, eu quero que minha mulher trabalhe. Mas como ela vai se dividir nessa função? Enfim, são muitas discussões e é importante a gente trazer todas elas para garantir esses direitos que são constitucionalmente exigidos, mas trazer o que está no preto e branco, trazer a letra da lei para a nossa realidade e buscar mecanismos de garantir o sustento da mulher. Além disso, tem outro ponto muito importante. O empreendedorismo feminino, nas peculiaridades de ser mulher, ela não encerra apenas a questão da maternidade. Ela inclui também a questão da mulher frente ao trabalho com outros homens. Como ela é tratada, a questão do assédio,
a questão da repressão, a questão de até uma certa condescendência quando, frente a um trabalho, a mulher é tida como aquela pessoa que precisa de um certo amparo, que ela não vai conseguir fazer sozinha, por favor, tome conta do trabalho dela, com um colega que talvez nem tenha as mesmas qualidades de função. Então, são muitas discussões que devem ser colocadas, e na advocacia isso encerra justamente porque nós temos um triangularismo em que mulheres se colocam também no exercício da liderança frente ao magistrado, frente ao colega da promotoria. Então, diante desse quadro em que deve haver uma equivalência de poderes, sim, em que o magistrado deve enxergar aquela advogada que está à frente dele como uma igual, na defesa dos direitos de seus clientes, e que deve ter sua palavra respeitada. Quantas de nós podemos dizer que a palavra não foi devidamente valorizada, que houve algum tipo de assédio moral ou até sexual, quando para despachar exige-se que ela esteja presente? Algumas colegas já relataram que certas situações frente a magistrados em que o processo não andava se ela não fosse diretamente com o magistrado. São muitas questões que nós precisamos debater, sim. Infelizmente, o tempo não permite que nós avancemos muito, mas eu gostaria de deixar aqui registrada aí para que todos que estão assistindo avancem ainda mais nessas discussões, que por mais que sejamos iguais em direitos e deveres, constitucionalmente falando, cada peculiaridade de um gênero deve ser garantido, deve ser preservado. E as mulheres, por encerrarem a condição de maternidade, principalmente, já que somos humanos e a sociedade é o que se busca, né, em sua total igualdade de direitos, que seus direitos sejam preservados, sim. Eu quero encerrar agradecendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, convidando a todos para desenvolvermos mais esses assuntos, essas questões. E estou ansiosa por assistir às palestras das minhas colegas aqui do painel e espero que avancemos mais, porque cada vez mais é preciso que tanto homens quanto mulheres dividam na função de buscar uma sociedade mais justa e com mais equidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Ludmila. Brilhante explanação. E agora, nossa segunda palestrante é Lorena Caldas. Lorena é advogada, pós-graduada em Direito Público pela Unifax, professora de Marketing Digital, mentora de desenvolvimento de negócios, colaboradora do Smart Influencer, apaixonada pelo marketing desde 2017, atuando, aplicando e desenvolvendo negócios desde 2019. Lorena falará sobre o empreendedorismo feminino, a razão e a subjetividade no uso das redes sociais. A palavra é toda sua, Lorena. Obrigada. Boa tarde a todas que estão aqui presentes assistindo a nossa palestra, esse painel, que fala sobre um tema que é muito intrínseco a todas as mulheres que estão aqui. As mulheres que estão aqui palestrando, as mulheres que estão na advocacia, sejam elas advogadas autônomas ou não. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é para a gente desmistificar que o empreendedorismo é só para aquelas mulheres que são advogadas autônomas. O empreendedorismo é para a mulher que está à frente da sua própria vida, do seu próprio negócio. É a mulher que realmente resolve inovar no lugar onde ela se propôs a estar. Eu gostaria de trazer alguns dados aqui para vocês de uma pesquisa de 2018, uma pesquisa nacional por amostra de domicílios realizada pelo IBGE, que falou que 9,3 milhões de mulheres brasileiras estão à frente dos seus negócios. Isso representa 34% da população que está na frente dos seus negócios. E por que isso é importante? Isso é importante porque a liderança feminina traz um grande potencial transformador dentro da economia e das discussões sociais do nosso país. Isso é muito importante porque durante muito tempo, como Ludmila falou,
as mulheres estavam condicionadas a ficar em casa, a cuidar do lar, a cuidar dos filhos, a cuidar dos maridos. E, de repente, as mulheres bateram no peito e disseram, não, eu assumo essa, eu vou ser dona do meu próprio negócio, eu vou gerir a minha vida. E aí a gente começa a se perguntar, como foi que essas mulheres passaram a ser líderes dos seus próprios negócios? Elas passaram a ser líderes dos seus próprios negócios a partir do momento que elas tiveram necessidade. Diferente dos homens, elas não tiveram apoio social, elas não tiveram apoio familiar. Elas tiveram que meio que arregaçar os espaços e entrar nesses espaços dizendo, aqui é o meu lugar, aqui eu posso fazer a diferença. A gente ainda está dando pequenos passos, mas já vemos grandes diferenças, grandes mudanças em toda essa questão. Nós já ocupamos espaços que até ano passado, diga-se de passagem, não era possível nos ver. Ludmila trouxe um fato aqui que merece aplausos, é que a OAB da Bahia agora preza pela paridade na hora das eleições. Antes isso não era obrigatório, isso não era nem pensado, isso não era visto. Antes a gente tinha uma pequena cota onde, vamos botar aqui um pouquinho de mulher para elas terem representação. Hoje em dia é meio a meio. Nós temos a mesma condição e qualidade de fala. Nós temos o mesmo poder. Nós temos a mesma representatividade. Então, isso é muito importante. E aí você me pergunta, Lorena, você falou em questões econômicas e sociais. Por que isso? Sociais, porque a gente passa a discutir realmente o papel da mulher na sociedade. A mulher realmente nasceu para ser mãe? Naturalmente, a gente vai fazer a geração. Mas será que toda mulher precisa gerar uma criança? Será que toda mulher obrigatoriamente precisa casar, ter um filho, constituir família? Ou a mulher pode escolher o seu espaço? Ou a mulher pode escolher aonde ela quer estar, como ela quer se representar? Isso é uma questão social que está muito em pauta hoje em dia, justamente porque as mulheres estão tomando seus lugares. E em questões econômicas, porque agora nós temos mais pessoas trabalhando, nós temos mais pessoas gerindo negócios, mais pessoas apresentando e girando a economia. E aí você me pergunta, Lorena, beleza, tudo bem, entendi, mas e o que é que isso tem a ver com a advocacia? Isso tem a ver com a advocacia e para o meu tema, redes sociais, porque eu não poderia falar de outra coisa, senão de marketing digital no momento de empreendedorismo, é porque nós, mulheres, que começamos essa revolução, por incrível que pareça. As mulheres perceberam que elas não queriam estar dependentes de grandes escritórios geridos por grandes homens para ter um espaço na advocacia. Então, elas viram na rede social e através do marketing digital uma possibilidade de gerar esse conteúdo, de gerar essa autoridade. E aí a gente para e pensa, como se não bastasse toda a correria da vida, cuidar de casa, quem é mãe, cuidar dos filhos, a gente ainda tem que fazer mesa de escritório, atender cliente, fazer peça, diligenciar, isso tudo foi criado uma comunidade nas redes sociais e principalmente no Instagram, de advogadas que querem ir para um próximo nível, que além de pensar nisso tudo, elas pensam em postagens, em conteúdos de valor para presentear a advocacia e a sociedade, de se mostrarem autoridades naquilo que elas se propõem a fazer. É para mostrar que as mulheres, além disso tudo, conseguem ainda pensar além, conseguem se desenvolverem, conseguem se demonstrarem no mundo da advocacia de uma forma diferente. A gente tem diversos pontos importantes do empreendedorismo e principalmente em questão dessa razão e subjetividade. Por que eu trouxe a questão da subjetividade? Primeiro porque hoje em dia é meio que regra, toda advogada precisa ter um perfil, e eu sou meio contra essas questões de imposição, mas hoje em dia é meio que regra, toda advogada precisa estar ali, porque senão não é vista, não é lembrada. Mas isso é uma conversa para outro ponto. Mas eu trouxe a questão da subjetividade, porque quando a mulher advogada passou a fazer o que ela faz nas redes sociais, ela foi chamada de blogueirinha. Ela foi questionado o seu potencial, foi questionada a sua presença naquela rede social, foi questionado o que é que ela estava fazendo ali, ela estava realmente querendo ser advogada, ou ela estava querendo ganhar recebidos, ser patrocinada. Então, até isso nós precisamos vencer. Até essa barreira a gente precisou ultrapassar para mostrar que a advogada, e a advogada mesmo, é aquela que se propõe a superar os desafios. Porque os homens também passam por desafios na advocacia. Mas, além de todos os desafios que os homens passam, as mulheres têm outros para superar. Ludmila estava aqui falando que as advogadas têm diversas histórias a contar sobre momentos em que vivenciaram e tiveram suas competências questionadas. E eu peço uma pausa aqui, um espaço, para contar um pouco dessa minha experiência. Logo quando eu tirei a minha carteira, eu fui fazer uma entrevista de trabalho
E eu fui toda emperiquitada, quem me conhece sabe que eu não me visto muito como advogada, esses perfis quadradinhos, eu me visto mais informal, mas eu estava muito bem vestida nesse dia, estava de terno, muito bem apresentada, de salto, e no final da entrevista, a mulher que estava me entrevistando para esse escritório me disse: você não vai ganhar a vaga porque você está muito coberta. Você teria que ter vindo com um decote mais profundo para as pessoas poderem verificar o seu potencial. Naquele momento eu tive um baque tão grande, porque o meu potencial não está no meu corpo, o meu potencial está nos estudos, na minha competência, na minha dedicação ao trabalho. Então, é bem difícil as mulheres passarem por isso. E eu digo isso de mulheres porque eu não conheço nenhuma história de homem que teve que ouvir que ele não era competente o suficiente porque ele não estava usando um decote ou porque ele não estava usando uma saia. Então, essas são questões que as mulheres precisam passar. Então, as mulheres são protagonistas nesse momento porque elas ultrapassam essas barreiras e elas ultrapassam de cabeça erguida. Elas deixam para chorar sozinhas, elas não deixam ninguém ver as fraquezas dela naquele momento. Eu conheço diversas histórias de advogadas que tiveram suas falas cortadas durante uma audiência simplesmente por serem mulheres. Eu conheço diversas advogadas jovens que tiveram suas falas diminuídas durante uma audiência simplesmente por serem advogadas jovens. E mesmo assim elas souberam lidar muito bem com aquilo ali, porque elas eram mulheres empreendedoras, donas de si do seu negócio. Eu acho que é muito importante a gente pensar na rede social e nessa razão e subjetividade de existir da rede social e de nós, advogados, estarmos ali presentes e apresentando todo esse novo conceito de advocacia e de publicidade para a advocacia, porque nós somos pioneiras, nós pensamos diferentes, nós inovamos e sempre que é necessário, nós estamos atualizando o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo. A gente tem uma visão diferenciada de negócio, porque nós fomos ensinadas desse jeito. Nós somos ensinadas a pensar de uma forma diferente. Eu vou trazer uma frase aqui de Katy Perry, porque eu acho que ele define muito esse nosso momento. As mulheres são constantemente comparadas com outras mulheres. E Katy Perry, quando ela estava muito cansada já, porque ela já tinha recebido muitos nãos, quando ela fechou o primeiro contrato, disseram a ela: estamos muito felizes de fechar esse contrato, porque você vai ser a próxima Avril Lavigne. E ela respondeu: eu não serei a próxima Avril Lavigne, eu serei a primeira Katy Perry. Então, eu digo aqui para vocês que vocês não sejam a próxima XXX, que vocês sejam a primeira e única, vocês mesmos. Porque vocês são mulheres, vocês podem, vocês conseguem. Eu gostaria de agradecer muito por participar desse painel, um painel que mexe comigo, como eu falei. Agradecer o convite de Sara, presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, pelo convite, por acreditar que a gente poderia fazer esse painel, um painel realmente engrandecedor, e eu espero que minha fala tenha sido um pouquinho engrandecedora para vocês e tenha tocado um pouquinho o coração de vocês, para vocês entenderem que vocês podem, que vocês conseguem. Então, muito obrigada, e eu passo a palavra para a Miúcha para ela dar continuidade a esse painel, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Obrigada, Lorena. Infelizmente, a gente se identifica com muitas dessas situações que você trouxe, a gente se identifica, e quando a gente escuta a nossa experiência na voz de uma outra pessoa, a gente se choca como tudo isso é muito surreal. Dando continuidade, a nossa terceira palestrante é a minha amiga Fernanda Barbosa. Fernanda é advogada, empresária, professora, escritora, palestrante, secretária-geral da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher, da OAB Bahia, membra da Comissão de Esportes da OAB Bahia, membra da Comissão Especial de Defesa dos Animais da OAB Bahia, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada em Docência no Ensino Superior pelo Centro Universitário Barão de Mauá, pós-graduanda em Educação e Gênero e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Bahia e mestrando em Direito pela Uninove. Fernanda falará sobre a advocacia criminal e o machismo. A palavra é toda sua, Fernanda. Eita, minha gente, boa tarde, Miúcha, boa tarde, meninas, boa tarde a todas e todos e todas que estão acompanhando esse congresso maravilhoso. Não posso deixar de externar, eu já estou com a voz até trêmula, né, porque realmente me emociono muito, matando a saudade de vocês, ainda que virtual, e não posso deixar de externar aqui a minha alegria de estar nesse painel com você, Lori, Poli, Lud, Miúcha, eu chamo assim mesmo,
não por diminuí-las, mas pelo carinho que eu tenho, pela alegria que eu realmente tenho de estar aqui com vocês e felicidade de ver vocês brilhando, ouvindo, assim, estou aqui encantada com todas as falas. E quero, sem sombra de dúvida, parabenizar Sarinha, Hermes, meu querido presidente Fabrício de Castro, toda a diretoria do AB da Bahia, Daniela Borges, que está aí à frente da Comissão Nacional, e chamar a atenção a uma fala de Sara na abertura da conferência, que ela falou que, se não Hermes, né, que ele foi muito questionado quando ele foi candidato na nossa chapa como diretor tesoureiro, e vem aí desempenhando um papel brilhante, que eu não tinha nenhuma dúvida de que isso ocorreria. E eu quero fazer a sua fala, Sara, a minha agora. Se não você, quem poderia ser a presidente desse Conselho da Jovem Advocacia? Se não você, quem faria eventos de tamanha grandiosidade, pensando no interior, pensando na jovem mulher, na jovem advogada, pensando na OAB como um todo? Então, não posso, de maneira alguma, deixar de dar aqui os parabéns para esse, que não é o primeiro, mas que, para mim, tem sempre aquele gostinho, né, de estreia, evento organizado pela OAB Jovem. Então, parabéns, Sara, e eu quero deixar esse parabéns para você e estender a toda a diretoria do OAB da Bahia. E vamos falar, né, que meu tempo é curto, mas que eu não podia deixar de fazer essa consideração sobre a advocacia criminal. Miúcha, não me dê plaquinha. Sobre a advocacia criminal. E eu quis falar sobre a advocacia criminal e sobre o machismo, porque há um tema que é muito recorrente no meu dia a dia, na minha vida como professora, nas pessoas que me acompanham, que eu tenho sempre a oportunidade de dialogar, porque eu escuto muitas mulheres falando: poxa, eu gosto muito de direito penal, eu já tive alunas excepcionais em direito penal e que temiam ingressar na advocacia criminal em razão do preconceito. Elas não temiam ingressar na advocacia criminal porque elas não se achavam competentes ou porque não estavam preparadas, mas porque elas temiam não serem respeitadas no ambiente da delegacia, não serem respeitadas em um júri, não serem respeitadas pelos próprios clientes, que muitas vezes duvidam, né, da capacidade da mulher, porque esperam justamente uma docilidade, acreditam que você não vai ter a força para impor sua voz e defender seus direitos. E isso precisa ser dito, isso precisa ser trazido à tona, a gente precisa falar sobre isso, porque o preconceito de gênero, ele normalmente é velado, né? Não vai, você é advogada trabalhista, o que é que você quer aqui na delegacia uma hora dessa da noite? Doutora, a senhora vai vir para cá nesse salto? Mas, doutora, isso aqui não é lugar para a senhora. Vai gastar seu perfume à toa, como se fosse o nosso perfume, a nossa referência de competência. E eu falo porque eu já ouvi todas essas falas. Eu já levei fama de ter relacionamentos com os delegados, porque eu consegui liberar meus clientes, sendo que era por minha competência, que eu não tiro meu mérito nunca, me qualifico para isso, e eu falo sempre isso, não tiro meu mérito, não tenho falsa modéstia com relação a isso, porque as pessoas tendem a todo momento a buscar uma justificativa para a inserção dessa mulher na advocacia criminal que não seja a sua capacidade profissional, porque não tem outra justificativa. É o fato de você ser competente, é o fato de você ter afinidade com a matéria, e é o fato de você exercer um direito que a Constituição lhe assegura. Porque a Constituição fala que você é livre para escolher sua profissão. E por que a sociedade não te dá essa liberdade? Nós precisamos a todo tempo afirmar que os papéis das mulheres e dos homens na sociedade, eles não são biológicos, eles são constantemente mudados, e essa mudança é feita justamente por movimentos feministas, por eventos como esse, que trazem esse assunto à tona, que a gente pode discutir, pode debater, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que estão acompanhando esse painel e que já pensaram muitas vezes em desistir tanto da advocacia criminal como da própria advocacia, Lorena falou de uma série de situações que ela acompanhou e que eu sei que não é novidade para nenhuma mulher, nem que está nesse painel e nem que está assistindo. E que eu tenho certeza que existem muitos homens aqui acompanhando esse painel que já exerceram esse papel de agressor. E isso precisa ser dito. Isso precisa ser trazido, isso precisa ser debatido, porque isso existe. E o fato de existir não legitima a existência, mas sim a necessidade de lutar e combater. Que aí, nesse momento, nós precisamos nos unir. E esquecer essa ideia de empoderamento, de compartilhar fotinha, de curtir, amiga, você é linda, porque não é disso que o empoderamento feminino fala, não é disso que, quando nós falamos de luta de mulher, eu falo que eu gosto de mulheres, eu luto por mulheres, por todas as mulheres, independente
Porque essa é uma luta de todas as mulheres. Não é porque eu não fui vítima daquele determinado preconceito naquele momento que eu não possa ser e que eu não tenha que lutar a favor daquela mulher que foi vítima. Porque nós precisamos unirmos em prol do nosso gênero, sim. Porque os homens se unem. Homens não contratam mulheres porque elas são mais competentes. Homens contratam mulheres porque elas são bonitinhas. Porque precisa de uma mulher para despachar com o juiz. E a todo tempo a gente fica nessa luta para mostrar e provar que não é minha roupa que me define, não é minha carne que me define, que eu posso malhar, ter um corpo bonito, e isso não vai me fazer nem mais nem menos competente, que o fato de eu estar no grau de obesidade não me faz mais ou menos competente, e nem é pré-requisito para uma eventual contratação. E não há como dissociar isso da advocacia criminal, que nós hoje, graças a Deus e a luta, né, desde a gestão de Luiz Viana, passando por Fabrício, pela luta, inclusive, da AB Jovem, Daniela Borges, no seu papel assim, brilhante como presidente da Comissão Nacional, que hoje na Bahia nós estamos com a paridade de gênero, que essa é uma realidade nacional. Não é. E não é porque nós alcançamos a paridade na Bahia que nós vamos nos silenciar e esquecer essa bandeira que precisa ser levantada nacionalmente. É algo que nós precisamos mudar na OAB como um todo. Porque nós precisamos, sim, hoje na OAB da Bahia nós temos duas comissões, a de proteção do direito das mulheres, da qual eu tenho a felicidade de integrar, assim como o Lud e Muxi, que estão aqui, a Comissão da Mulher Advogada, mas nós temos aí inúmeras seccionais de subseções que sequer, né, essas comissões têm poder de voz, de fala, e são comissões que só servem para organizar a festinha do Dia das Mães e distribuir sabonete. E não é assim que as coisas funcionam. Ludmila fez um post essa semana, inclusive, sobre a questão da mulher ser assertiva. Por que causa tanta estranheza toda vez que nós somos firmes? Por que causa tanta estranheza toda vez que você defende um ponto de vista com firmeza, com compromisso, quando você precisa ser ouvido? E precisam ouvir a gente, porque nós estamos certas, porque nós estamos falando com propriedade, porque nós nos preparamos, porque a todo tempo nós estamos sendo avaliadas. A todo tempo a cobrança está sobre nós, mulheres. Porque você, como disse Lorena, você é uma ótima profissional, mas você é mãe quando? Você é uma ótima mãe, porque você não abriu mão, você abriu mão da sua carreira para cuidar do seu filho, sua filha. Então, nós somos, a todo tempo, sobrecarregadas. E nós não somos guerreiras, nós não somos burros de carga, nós somos mulheres tentando sobreviver em uma sociedade extremamente preconceituosa e machista. E é dessa união de mulheres, com nossa assertividade, com nossa rigidez na fala, sim, porque se nós observarmos, toda vez que nós mulheres, eu já cansei de ouvir isso, doutora, não precisa ficar nervosa, mas doutora, eu só fiz uma pergunta, uma audiência recente, inclusive, o advogado da outra parte, eu era autora, e foi uma situação que eu quis relatar, porque ele me fez a mesma pergunta 4 vezes, e aí quando eu respondi para ele, eu digo, eu não vou lhe responder mais, porque eu já respondi 4 vezes, e se você não compreendeu, porque você tem um problema de intelecto, não está na minha fala, está no seu raciocínio, e aí ele não gostou, mas eu lhe fiz uma pergunta, eu já lhe respondi 4 vezes, eu não sou obrigada a responder a 5ª. E a todo tempo nós vivemos nessa guerra, uma guerra que nós não travamos, mas que nos colocam, né? Uma guerra que nos insere, uma guerra que guerreiam contra a gente, porque a gente só quer sobreviver. Né? Nós só queremos sobreviver, nós só queremos exercer nossos papéis, cumprir nossas funções, as que escolhemos, seja de mãe profissional, seja somente a maternar, seja somente a advogar, mas nós queremos exercer direitos, que até o momento... E não adianta dizer que é diferente, nós só temos asseguradas na legislação, que é muito bonita, mas que, por muitas vezes, fica no papel, no âmbito da teoria. Porque a prática em si é como a gente falou, como acho que foi Lorena ou foi Ludmila que falou no início. Bora colocar ela ali para essa mulher parar de reclamar? Tu sabe, se não tiver uma mulher na mesa, essas advogadas não vão dar jeito, vão reclamar. Quantos eventos não ocorreram assim? Com nossa inserção, por obrigação, para não ouvir reclamação, e vai continuar, porque enquanto não houver mulher em todos os eventos, enquanto nós não tivermos espaço de fala em todos os ambientes, nós vamos reclamar sim, porque eu não me sinto uma mesa composta somente por homens, eu não participo de eventos compostos somente por homens, e isso tem que ser uma máxima de todas as mulheres.
Isso tem que ser uma máxima de vida. Tá bem, Miúcha, com plaquinha. Então, assim, quando eu falo da advocacia criminal e dessa dificuldade dessa mulher de não ter que se tornar, como eles mesmos chamam, né, mulher macho, para ser respeitada, tá? Porque de ter que, a todo tempo, identificar que roupa ela usa para ir à delegacia. Eu lembro que uma certa feita eu fui para a delegacia com um tênis e isso causou uma estranheza de todos, todos. Tanto da delegacia como de quem acompanhou, de quem viu eu postando, e questionou porque, tipo assim, você vai para a delegacia como se não fossem me respeitar em razão disso. E eu digo a vocês, de fato, isso pode acontecer. Hoje eu estou preparada para isso. Não posso dizer que eu estaria no início da minha advocacia, porque são muitas provações, principalmente para a jovem advogada, que a todo tempo tem que estar, não, olha, eu sou bonitinha, mas eu sou inteligente, né? Eu estou com essa roupa, mas isso não é um convite para você me pegar. Então, eu posso usar a minha roupa colada, eu posso usar a minha calça, eu posso usar a minha roupa que eu tiver vontade de usar, e posso exercer minha advocacia criminal sem nenhum problema, assim como eu posso exercer advocacia em qualquer esfera, em qualquer área. E quando eu falo de advocacia criminal, eu falo justamente por ser um ambiente tipicamente machista, mas não por falta de competência das mulheres, por falta de espaço mesmo, de inserção das mulheres nesses ambientes. Porque não querem que advoguemos na advocacia criminal, porque não é lugar de mulher, porque a gente não pode amanhecer o dia em uma delegacia, porque você não vai saber defender direito. Não, já sei quando é que você vai servir, você mulher, para uma advocacia criminal, para despachar com o juiz. Então, eu gostaria muito de deixar aqui uma mensagem para todas as mulheres que querem advogar, em especial que querem advogar na advocacia criminal, que não se limitem, não se sujeitem, busquem força mesmo, busquem qualificação, porque se tem algo que ninguém vai tirar de você, é o conhecimento, e podem discutir, podem falar que você está louca, que você é má, que você é triste, que está de TPM, que é porque está sem namorado, podem falar o que for, porque a todo tempo o que falam para a gente é isso, né, para nos diminuir, nos desqualificar, mas quando você tem propriedade, quando você conhece, quando você estuda, minha irmã, ninguém lhe segura, porque foguete, como eu disse essa semana, não dá ré, e uma mulher quando ela decide o que ela quer fazer e ela se prepara para isso, já foi, é só subida, é só decolar. Muito obrigada, Miúcha, por sua condução, obrigada, meninas, pela companhia. Mais uma vez, obrigada ao AB da Bahia pelo convite, em especial ao AB Jovem, que eu posso ter 20 anos de advocacia e ainda vou dizer que sou da AB Jovem. Acabou, ninguém me tira esse título, tá? Porque eu sou da AB Jovem. Vou pedir nem que seja um AB Jovem sênior lá, vou dar um jeito nisso. Sarinha, você é minha presidenta. Herminho, você é meu eterno presidente. Parabéns, parabéns de verdade. Só quem organiza eventos, eu já fui presidente do conselho aqui de Santo Antônio de Jesus, fundei, inclusive, o Conselho da Jovem Advocacia aqui. Sei a dificuldade que é organizar um evento, ver que tudo foi bem, foi tranquilo, estar aqui hoje na condição de palestrante e ver como isso aqui está fluindo de maneira, assim, grandiosa, e mandar um abraço para todos os funcionários da OAB, na pessoa de Lucinha, que eu acabo matando a saudade somente aqui pela tela, mas que eu sei que sem vocês nada disso ocorreria. Do vídeo, a quem está servindo um cafezinho, que está registrando nossos prints, fotos bonitas, por favor, para postar no Instagram. Beijo, minha gente. Muito obrigada, Nanda. Foi engrandecedor ouvir tudo que você falou. Amei o foguete não dá ré, é fato. E o mais curioso dessa história toda é que em muitos lugares que nós ocupamos, as pessoas, especialmente os homens, agem como se estivessem nos concedendo um favor, e não que nós estivéssemos ocupando um lugar que é nosso de direito, e esse lugar é nosso de direito, isso é um fato, e foguete não dá ré. Para finalizar o nosso painel, eu vou chamar a nossa quarta palestrante, que é Poliana Santana. Poliana é advogada, é empreendedora jurídica, pós-graduanda em Direito Imobiliário pela Faculdade CERS e conselheira no Conselho da Jovem Advocacia da OAB Bahia. Poliana falará sobre o empoderamento feminino como instrumento para impulsionar carreiras. A palavra é toda sua, Poliana. Boa tarde, obrigada, Miúcha. Queria saudar aqui essa mesa.
e dizer que eu fico muito honrada de estar dividindo esse painel com mulheres incríveis e ouvir falas tão relevantes e tão importantes para ser ouvida. E eu fico feliz de encerrar o painel, porque eu vou trazer uma coisa que eu percebi na minha advocacia, que é o empoderamento feminino como forma de impulsionar carreiras. Porque você empreender hoje é muito difícil na advocacia. Eu mesmo, quando iniciei, eu trabalhei só 5 meses contratada, e não me senti à vontade e fui abrir meu próprio escritório sem noção de nada. Não tinha noção de empreendedorismo, de empresa, de gestão financeira, nada desse tipo. E advoguei anos nessa condição, anos, eu digo 2 anos, mais ou menos, ou 3, sem ter a noção do meu poder naquele momento, de ser advogado, de advogar para mim mesma, de ter minha autonomia, de ter o meu escritório e fazer da minha advocacia algo que fosse relevante para mim. Isso foi muito importante. Quando eu entrei na OAB Jovem, que eu conheci essas pessoas maravilhosas aqui, Nanda, Lore, que são mulheres que inspiram. E hoje eu vim falar sobre isso, porque o empoderamento, ele é uma consciência coletiva de um determinado grupo, né? No caso das mulheres, uma consciência coletiva das mulheres. E falar sobre empoderamento feminino é impulsionar novas mulheres a correr atrás dos seus sonhos, ir atrás sem medo, ouvir tudo isso que a gente ouviu das meninas aqui antes de mim, que a gente sempre ouve e é sempre importante falar. Eu acho que se a gente ficasse aqui o dia inteiro falando sobre situações pontuais que a gente passou na nossa advocacia, por ser mulher, a gente ficaria o dia inteiro falando e tendo diversos exemplos, porque realmente, se você advoga hoje no judiciário, audiências, diligências, com certeza já ouviu piadinha de colegas, de juízes, de servidores, e Nanda estava falando antes de mim que a questão de se arrumar muito, acho que Lorena também chegou a falar sobre isso, e Miúcha, quando eu vou no fórum fazer uma diligência e eu estou de calça jeans e sapatilha, eu sou estagiária, né? Agora, quando eu vou super arrumada, aí é advogada, doutora. Mesmo que não seja. Inclusive, um conselho que eu dei para uma estagiária que tive foi, quando você for fazer diligências, vá arrumada. E se eles te chamarem de doutora, deixa. Porque, infelizmente, a gente é julgada também pela nossa aparência o tempo inteiro. Por sermos mulheres. Porque o homem, só por estar com blazer, pode ir de calça jeans, ele não vai ser chamado de estagiário. E não desmerecendo os estagiários, mas é que não reconhecem, né, a sua competência de estar ali, ou se não sabem se você é estagiário ou se é advogado, ao menos perguntam. A dedução é imediata, né, é aquele preconceito. Viu a imagem e falou. Então, em 2010, a ONU trouxe alguns princípios, né, do empoderamento feminino, e 7 princípios, para ser mais específicas, e falam do ambiente corporativo, que querem a equidade de gênero entre as empresas. É legal depois dar uma leitura, não trouxe aqui porque realmente é um pouquinho extenso, mas 11 anos após isso, após o incentivo da ONU Mulher, de promover o empoderamento como forma da igualdade, da equidade entre gêneros nos ambientes corporativos, é o que ocorre hoje. Isso não acontece. Eu olhei aqui que somente 13% de mulheres estão em destaque nas 500 maiores empresas do país. Esse dado é de 2020. Então, somente 13% das mulheres. Nós somos maioria em números, né? Somos mais mulheres que homens. Na OAB, inclusive, também somos mais mulheres que homens. E não ocupamos cargos de destaque. Isso me incomoda num nível gigantesco, porque eu acho que não é menos competência, não é, sabe, não é porque nós somos mulheres
é o machismo enraizado, a sociedade patriarcal que a gente tem que lutar contra e aprender a lutar contra, como Fernanda vem falou na sua fala, ensinando a gente que a gente não pode ficar calada, a gente não pode abaixar a cabeça, a gente tem que falar, mesmo que a gente seja taxada de louca, de TPM, de doida, a gente tem que se impor, sim. Então, nessa parada que eu vim falando, como a gente não conseguiu, 11 anos após a ONU lançar esses 7 princípios, né, da ONU Mulher, do empoderamento feminino como forma de buscar a igualdade nos ambientes corporativos, o que a gente vê hoje é que a mulher, por não conseguir o seu espaço, tem empreendido muito mais. Então, tem aberto mais empresas e se arriscado no mundo dos homens. Então, eu acredito que falta ainda um amadurecimento desse empoderamento feminino. Porque você ser empoderada não é você só vestir o que você tem vontade. Não é só você dizer que não é obrigada a se casar ou a obedecer a algum tipo de homem que fica na sua vida. Não é só isso, é também isso. Então, eu acho que o empoderamento feminino tem que servir como forma de propagar e influenciar cada vez mais mulheres a empreender na vida delas. Empreender, como Lori falou anteriormente, não é abrir uma empresa e ser autônoma. Empreender na sua imagem, na sua carreira, buscar a sua melhoria, cursos, palestras, e isso ficou muito refletido na minha advocacia, eu vou dizer por quê. Como eu falei, o meu escritório eu abri por susto, por não me adequar a ser associada de um escritório, então eu só fui associada 5 meses, e abri meu próprio escritório, não tinha noção de gestão, não tinha noção de nada. Quando eu comecei a participar da OAB Jovem e virei conselheira, a gente começa a participar desses eventos maravilhosos que acontecem e aprende muito, muito, muito com esses palestrantes. Foi que eu comecei a me inspirar nessas pessoas. Por isso que eu falo que empoderar também é inspirar. Então, eu ouvi falas de mulheres. Fernanda mesmo, eu falei para ela numa live que fiz, que tinha o Instagram dela chamava Mulher e Advogada. E para mim era, assim, eu me identificava muito com ela, porque ela não falava, sou uma mulher de sucesso, sou uma advogada de sucesso. Ela colocava o perrengue que ela passava, uma coisa que dava errada, e a gente se identifica com isso, porque você empreender, você ser uma advogada, não é acertar o tempo inteiro, não é estar arrumado o tempo inteiro, não é ter um escritório sensacional e ficar tirando foto, às vezes o escritório nem é seu, fica tirando foto e dizendo que para parecer ser algo que não é. Então, assim, quando eu comecei a ter contato com vocês, com mulheres que vêm na OAB e a gente lança esses casos que a gente ouviu anteriormente dessas mulheres maravilhosas, a gente começa a refletir as coisas e surgiu em mim a inquietude de por que nos grandes escritórios hoje tem os grandes sócios, né, os sócios majoritários são homens, por que não são mulheres? Por que não há um papel de destaque da mulher advogada? Isso é uma coisa que me incomoda muito. A OAB, com certeza, na última eleição, promoveu a paridade de gênero, colocou 50%, 50%, mas eu acho ainda que é só o começo. Eu acho que a gente tem que conquistar muito mais, conquistar papéis de destaque, como o destaque da nossa presidenta Sarinha, que eu fico muito feliz de conviver com Sarinha e de vê-la nessa gestão, e com certeza também é um grande exemplo para mim, porque ela tem um lugar de destaque efetivo, né, dentre muitos homens que poderiam ter sido escolhidos, a escolhida foi ela para presidir o nosso conselho. Então,
Eu acho muito importante a gente ter esse espaço de fala aqui, para que a gente possa influenciar cada vez mais mulheres, mais advogadas, a se tornarem donas das suas carreiras, das suas vidas, e isso independente de ter um escritório próprio ou não. Tenho amigas aqui da OAB Jovem, conselheiras, que são advogadas associadas, e estão no Instagram bombando, fazendo conteúdo legal, falando sobre advocacia, falando sobre o nicho de atuação, gerando autoridade, e isso é muito importante, isso inspira a gente, tanta gente que está nos ouvindo a ser melhores, a serem maiores, e então eu vim falar aqui sobre isso, sobre o empoderamento feminino, para que a gente abra o leque, abra a cabeça, e a gente continue fazendo o que estamos fazendo aqui hoje, né, que falar para mulheres, e falar para mulheres que elas podem sim. Então, eu estava lendo essa semana um livro da Bel Pesce sobre empreendedorismo, e ela fala o seguinte: ter a quem admirar ajuda a se manter focado nas conquistas que realmente importam. E aí eu, na ousadia, completei. E o empoderamento feminino propaga inspiração para que outras mulheres lutem pelos seus sonhos. Então, eu queria agradecer muito o convite de Sarinha, nossa presidenta, de Herminho também, que é nosso eterno jovem e participa ativamente também dos nossos eventos e das nossas sessões. Queria agradecer também nosso presidente, Fabrício Castro, toda a diretoria, Manu, Léo, Maílson e Lucas. Agradecer também essas mulheres maravilhosas que dividiram esse painel comigo. E é isso, dizer que eu estou muito honrada e feliz de estar aqui, estar nesse local de fala, propagando o empoderamento feminino para todas vocês. Obrigada. Muito obrigada, Poli, aliás, eu estou muito honrada de estar fazendo parte desse painel, porque todas as falas me representaram totalmente. Teve uma coisa que você disse que eu pensei o seguinte: toda mulher, quando ela é assertiva e coloca o que ela quer, o que ela pensa de forma firme, ela é taxada de agressiva, de grosseira, muitas vezes. E o homem, na mesma posição, é um líder nato. E a gente precisa mudar esses paradigmas mesmo, a gente precisa se colocar nos espaços, porque os espaços são nossos, isso é um fato. E assim, nós encerramos o nosso painel de empreendedorismo feminino e protagonismo da mulher na advocacia, ao tempo em que agradecemos a presença de todas e todos aqui, e também a organização desse evento completamente necessário para a advocacia baiana e brasileira. Fazemos isso nas pessoas da nossa presidenta do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da OAB Bahia, Sara Barros, do nosso diretor tesoureiro da OAB Bahia, Hermes Hilarião, do nosso presidente, Fabrício Castro, e também de Luiz Viana, nosso vice-presidente nacional. E eu agradeço a todos e a todas a presença e desejo a todos vocês uma boa tarde e um bom final de semana.